Gente, clipe descartado da Taylor temos. Além disso, temos outras notícias também bem legais aí. Dá uma olhadinha. Gente, finalmente a gente tem uma notícia sobre um clipe descartado da Taylor Swift, porque assim, me espanta, Watson e pessoal, ela é uma das cantoras mais famosas e reproduzidas do mundo e a gente não tem informações de projetos cancelados, descartados da Taylor, né? Eu acho que vocês devem estar pensando, é mesmo, né? Nunca ouvi falar de um clipe descartado e toda diva pop tem, né? Seus clipes descartados. O diretor Joseph Kerr revelou que Taylor Swift começou a gravar um clipe para a música King of My Heart do álbum Reputation, mas ele nunca foi finalizado. No lugar, Taylor escolheu lançar Ready for It como single. Enfim, acho que Ready for It foi o segundo single, né, do Reputation, mas originalmente seria King of My Heart. Enfim, pelo que a gente tem de informação, o clipe não está finalizado. Ou seja, Watson e pessoal, a Taylor gravou uma boa parte, mas não finalizou. Ou seja, ela gravou algumas cenas, gravou algumas coisas, só que ela não finalizou. Ou seja, existe conteúdo desse clipe, mas só que ó, engraçado, ele é um clipe meio que abortado, né? Porque ele não é um clipe como é que eu posso dizer, finalizado, porque geralmente a maioria dos clipes descartados são clipes finalizados, né? O material já está pronto, Marcelo, né? Só basta o artista, se um dia quiser, lançar. O que pode acontecer também, né? Um dia a Taylor pode gravar a parte que falta, ou regravar, ou então, né, Vatos, né, fazer um clipe misturando animação, né? Ela pode fechar as lacunas com animação, né? Não sei, ela pode regravar algumas cenas, não sabemos, né? Enfim, eu acho assim que não foi Assim, eu acho King of My Heart não é uma música ruim, mas também não é uma música muito, sabe, Vatos, assim, sabe, do Reputation. Você não vê ninguém falando dessa música, né? Até como single mesmo, né? Porque geralmente sempre quando tem um álbum, tem músicas que não são single, né, Watson? E você percebe que essas músicas que não são single são músicas que os fãs sempre falam, ah, aquela música ali, ou então aquela deveriam ter sido singles. Ninguém fala de King of My Heart. Então, assim, é aquela música que acaba ganhando o clipe, Watson, que meio que ninguém liga, né? Não vou dizer ninguém liga, porque sempre vai ter pessoas que vão querer, né? Mas assim, a maioria não se importa. Então, assim, acho que a galera também não vai. Talvez agora a galera se importe mais porque tem um clipe. Aí quando tem essa história de clipe descartado, a galera se movimenta mais, né, Watson? Né? A galera, nossa, tem um clipe, como seria? E talvez a música passe a ser mais comentada. Mas não é uma música da Taylor Swift que, enfim, no final das contas eu acho que ela fez uma boa escolha, porque Head of It é uma música melhor, sabe? E o clipe também é bem melhor. Então, assim, eu acho que a Taylor talvez ia errar ao escolher essa música como single. Mas assim, já que ela gravou o clipe, poderia pelo menos ter finalizado, né? Aí o Watson, ah, fã, mas se ela finalizasse, você lançaria ou você descartaria? Depende, né? Se o clipe ficasse muito, muito, muito bom, ela poderia lançar talvez como promocional, né? Porque Head of It foi o segundo single do Reputation, se eu não me engano. Se eu estiver falando merda, vocês podem me corrigir. Mas assim, foi o segundo clipe, né? Então ela poderia ter lançado, Watson, né? Talvez King of My Heart como promocional. E não ia contar na contagem, né? Aí o Watson deve estar pensando, para não desperdiçar o material, né? Poderia ter lançado como promo. Ou simplesmente ter finalizado o clipe, guardado e, ó, no futuro ela lançasse, né? Eu acho isso legal também, sabe, Watson? Quando você grava coisas pro futuro, quando você pensa, tipo, e no futuro, se eu relançar isso aqui, eu tenho um conteúdo, entendeu? Eu acho interessante, eu acho muito interessante, né? E eu faço isso com meus vlogs, por exemplo, os vlogs mesmos que eu gravo pro canal, eu sempre gravo cenas extras, né? Aí o Watson, ai, mas o fã não bota tudo no. Eu acho assim, Watson, que tudo que entra no vlog é o que deveria entrar.
E tudo que eu tiro, ou é porque ficou ruim, ou porque eu pensei, isso aqui eu vou tirar, mas no futuro eu posso relançar o vídeo. Eu estava até conversando com um inscrito meu chamado Anderson, e ele até me elogiou, falou, nossa, isso é uma ideia muito inteligente, porque você sempre vai ter conteúdo inédito daquilo. E eu falei, é verdade, entendeu? Não é muito conteúdo também, mas é um certo conteúdo. Enfim, eu acho que a Taylor fez bem, eu acho que ela acertou por ter descartado King of My Heart. Mas enfim, vocês acham que a Taylor errou? Ou vocês acham que a Taylor tá certa? Na minha opinião, gente, eu acho que a Taylor acertou. Realmente não é uma grande música. Porém, eu acho que ela errou a não ter finalizado. Sabe? Tipo assim, eu não finalizei. Porque assim, Watson, se começou, finaliza, né? Finaliza, cara, sabe? Finaliza, né? Enfim, mesmo que seja para engavetar, mas eu sou muito assim, Watson. Se eu fosse cantor, eu acho que eu não descartaria muitos clipes. Talvez eu descartasse um ou outro, mas eu não descartaria muito. Mas se eu fosse descartar, eu ia finalizar, tipo assim, eu não gostei do clipe, mas eu vou finalizar. É aquele ditado, né? Eu comecei, eu vou terminar. Eu sou muito assim, gente, né? Aqui no canal, às vezes mesmo, eu gravo umas coisas que eu não gosto. Aí eu falo assim, por que eu tô gravando isso aqui? Aí eu nem quero gravar isso aqui. Mas aí eu penso assim, cara, eu comecei a gravar essa merda. Eu vou terminar. Nem que eu termine da pior forma, mas eu vou terminar. Porque uma das piores coisas, Vats, é você começar algo e você não terminar. Não tem problema você parar também. Mas assim, você tem que parar quando realmente não tiver mais solução. Mas se tiver um jeito, termina. Nem que seja da pior forma, mas termina, sabe? E para finalizar, gente, a gente falando mais um pouquinho de Taylor Swift, que o Vatso adora. Há 15 anos atrás, Taylor dava o pontapé inicial na era de seu terceiro álbum com o lançamento de Mine. Foi o Speak Now, né? Pois é, o álbum Speak Now da nossa querida Taylor Swift, 10h59, dia 4 não, dia 5, né? 11 horas agora, dia 5 de agosto. Enfim, quero saber de vocês, o que vocês acham aí, gente, né, de Mine? É uma música muito bonitinha, tem um clipe bem bonitinho, mas eu não acho que seja um dos grandes hits assim do Speak Now, não. Acho que muita gente prefere outras músicas, né? Eu percebo assim, né? É porque assim, Watson, tem umas músicas que, por mais que elas sejam singles, por mais que elas tenham clipe, elas não são tão. Não tô falando que a música não é querida, não, tá, gente? Mas você não vê ninguém falando, de Mine, da Taylor Swift. Ninguém fala, né? Quando a gente fala do Speak Now, a gente fala de outras músicas, né? Então, assim, não é aquela música que é ruim, mas também não é aquela super comentada, né? Enfim. Mas eu acho uma música muito bonitinha, acho o clipe também muito bonitinho, uma vibe casamento e tudo. Enfim, né? Eu acho que ela poderia ter lançado outra como primeiro single, porque primeiro single é uma coisa forte demais, né, Vatos? É o primeiro. Na minha opinião, gente, quando você escolhe o primeiro single de um álbum, você tem que escolher, Vatos, a música que você tem mais certeza que vai ser hit daquele álbum, sabe? Porque o primeiro single, ele tem. Eu acho que o Vatos, a galera aí que tá me assistindo, nem percebe a força que tem isso, mas quando você escolhe a primeira música de trabalho tem um peso enorme, porque se aquela música for ruim, Watson, respinga nas próximas, entendeu? Por exemplo, um artista ele tem que escolher ótimos primeiros singles, sabe? Aí o Watson deve estar se perguntando, oi, o artista não pode escolher músicas mais ou menos para ser single? Assim, Watson, eu acho assim, depende. Se você for fazer, por exemplo, uma era, vamos dizer que você faz 7 singles, né? 7 clipes numa era. Pô, a partir ali do número 5, número 6, você já pode botar uma coisinha mais ou menos, sabe? Que é tipo assim, não vai fazer aquele sucesso, mas também não é um fracasso dentro do álbum, sabe? Mas tipo, primeiro, segundo, terceiro, quarto single tem que ser no mínimo as músicas mais estouradas, entendeu? As mais pica do álbum, cara. Porque senão você vai fazer uma era muito mal estruturada. E isso acaba te prejudicando no final das contas. Olha só, gente, um rumor bem forte nos bastidores agora, né, das músicas pops e do mundinho pop é que a Taylor Swift deve anunciar até setembro um novo álbum.
Bem, que a Taylor Swift tá bastante quieta, a gente já percebeu, né? Inclusive, já tem um bocado de rumor que ela já tem álbum pronto, talvez até mais de um, que a Taylor é bem adiantada, que ela já tem clipe gravado, que ela tava gravando um clipe aí recentemente. Enfim, o que que vocês acham, gente? Eu acho assim que a Taylor, quando fica quieta demais, é sinal que vem algo aí, né? A gente sabe que a Taylor é uma das artistas mais ouvidas do mundo, talvez a mais ouvida do mundo, né? No momento. Ela tem uma fanbase que é os Swifts enorme. É uma mulher super trabalhadora, né? Ela trabalha muito. E eu gosto muito da Taylor, gente, né? Você se considera fã da Taylor, fã? Sim, eu me considero fã da Taylor, eu gosto muito da Taylor. Acho ela uma ótima pessoa, acho ela uma ótima cantora, acho ela uma ótima empresária. E eu fico feliz, né, que ela lança um novo álbum, até porque o último álbum que ela lançou, né, foi um fracasso. Os fãs não aceitam, né, porque os fãs, eles sempre passam pano, né, Watson, mas foi um fracasso, né, pode não ter sido um fracasso comercial, né, mas de repercussão e de crítica, ele foi. Isso aí, a gente tem que dar o braço a torcer, que não foi Aí o Watson, qual foi o último álbum dela mesmo? Foi o The Torture Parts Department. Esse é o nome do. O Watson, qual é o nome? The Tortured Poets Department. E o Watson, eu não vou nem me arriscar a escrever esse negócio, não. Enfim, você joga no Google, Watson, último álbum lançado de Taylor Swift. Aí vai aparecer lá o nome, você copia e joga aqui. Enfim, fica a dica. Eu acho que não foi um bom álbum. Tanto é que foi um álbum que teve apenas 2 singles, que foi Fortnite e outra música, né? Não foi um álbum bem sucedido, gente, de repercussão e de crítica. Ele é um álbum bem sucedido em números de streaming, mas aí qualquer merdinha que a Taylor lance dá streaming, né, Watson? A Taylor é muito ouvida, então ela nunca vai ter um fracasso comercial, ela vai ter sempre fracasso de crítica. Esse álbum é ruim, gente. Sendo bem sincero com vocês, ele é ruim. Ele tem pontos altos e pontos baixíssimos, né? Inclusive, Fortnite, que é o primeiro single, eu não acho nenhuma música. Inclusive, é uma das minhas músicas favoritas da Taylor. Eu gosto muito, Watson, de Fortnite. Aí uma música da Taylor. Um dia eu vou fazer uma lista, gente. Músicas que todo mundo odeia, mas eu gosto. Aí eu já posso botar 2 músicas da Taylor Swift. Qual? Fortnite e Me. Aí o Watson, Me, acho que eu já. Me é aquela música. Me. Que ninguém gosta de mim, mas eu gosto de mim. Enfim. 2 músicas da Taylor aí já tá garantida, Watson. Da Ariana. Ai, da Ariana. The Light is Coming. Ninguém gosta dessa música também, a maioria. The Light is Coming. Eu boto na lista também que eu gosto. Enfim. Agora eu vou te dizer uma coisa, Watson. Se eu gosto da música é porque a música é boa. Porque eu não tenho mau gosto, não. Porque quando eu não gosto da música. Brace é porque a música é ruim. Entendeu? Taylor também foi indicada, tá, gente, né, ao VMA desse ano na categoria Artista do Ano. A cerimônia acontece dia 7 de setembro. E aí, Swift, já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, ativa o sininho que vale muito a pena, tá? Daqui a pouquinho eu tô de volta com mais notícias, não perca. E o meu Instagram, para quem quiser me seguir, é Fanto Bom Dia Oficial.